Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 4. Um porco brincalhão escorrega em uma rampa com inclinação de 35 graus e leva o dobro do tempo que levaria se não houvesse atrito. Qual é o coeficiente de atrito cinético entre o porco e a rampa? Como em todo o problema envolvendo o plano inclinado, o mais conveniente é escolher o eixo x paralelo ao plano, com sentido positivo subindo a rampa, e o eixo y perpendicular ao plano, com sentido positivo para cima. Com os eixos escolhidos dessa forma, o porco não se move na direção y e terá um movimento uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante na direção x. Então, podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento ao analisarmos o movimento ao longo do eixo x. A posição inicial do porco, no alto da rampa, é x0 igual a zero. E a posição final é x igual a menos d na base da rampa. O comprimento da rampa é d e o valor é negativo, porque o deslocamento é para baixo. Como parte do repouso, a velocidade inicial é v0x igual a zero. Substituindo essas medidas na segunda equação da lista, vamos obter uma expressão para o tempo total de escorregamento em termos da aceleração ax. Então, menos d, que é o x final, vai ser zero, que é o x0, mais v0x, que é 0 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes ax, vezes t elevado ao quadrado. Então, menos d vai ser igual. Os dois primeiros termos se anulam, então fica meio vezes ax vezes t elevado ao quadrado. Multiplicando toda a equação por 2, fica menos 2d é igual a ax vezes t ao quadrado. Então, menos 2d sobre ax vai ser t ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o t vai ser igual à raiz quadrada de menos 2d sobre ax. Perceba que o tempo de queda depende do valor da aceleração do escorregamento. Na situação em que não existe força de atrito na rampa, teremos duas forças atuando sobre o porco durante o escorregamento. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a m vezes g. E a força de reação normal da superfície sobre ele perpendicular ao plano. Como já vimos antes, no triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, o ângulo que este vetor faz com o semi-eixo y negativo tem mesma medida do ângulo de inclinação do plano. A medida do cateto oposto a este ângulo tem o mesmo valor do módulo da componente x do peso, e a medida do cateto adjacente tem a mesma medida do módulo da componente y. A medida da hipotenusa é igual ao módulo do peso. Podemos escrever os módulos das componentes como o px vai ser P vezes o seno de 35 graus, mg vezes o seno de 35 graus. O py vai ser P vezes o cosseno de 35 graus, que é igual a m vezes g vezes o cosseno de 35 graus. Como durante o escorregamento o porco não se move na direção y, a soma das forças que atuam sobre ele nessa direção deve ser nula, de acordo com a primeira lei de Newton. Então, o Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg cosseno de 35 graus, que é o Py, é igual a zero. Então, o Fn vai ser mg vezes o cosseno de 35 graus. Aplicando a segunda lei de Newton na direção x, teremos que menos Px, que é a única força que atua nessa direção, tem que ser igual a m vezes ax. Então, menos mg seno de 35 graus tem que ser igual a m vezes ax. A gente pode cancelar o m, então o ax vai ser menos g seno de 35 graus. Substituindo essa expressão na equação do tempo que calculamos antes, teremos o tempo de escorregamento sem atrito. Então, o tempo T1 vai ser a raiz quadrada de menos 2d
dividido por menos g vezes o seno de 35 graus, que é o AX. Menos dividido por menos dá mais. Então, raiz quadrada de 2D sobre g, seno de 35 graus. Se uma força de atrito cinético estiver atuando sobre o porco, nada muda na direção vertical em relação ao caso anterior. O módulo da força de atrito cinético é proporcional à força de reação normal da superfície. Então, Fc vai ser μc vezes Fn, que é μc vezes mg vezes cosseno de 35 graus. Aplicando a segunda lei de Newton na direção x para essa nova situação, teremos que Fc menos Px, que agora são as forças que atuam na direção x, vai ser igual a m vezes Ax. Então, μc vezes mg vezes cosseno de 35 graus, que é o Fc, a força de atrito cinético, menos mg vezes seno de 35 graus, que é o Px, vai ser igual a m vezes Ax. Na expressão da esquerda, ambas as parcelas têm mg em comum. Então, colocando isso em evidência, fica m vezes g vezes μc vezes cosseno de 35 graus menos seno de 35 graus é igual a m vezes Ax. Aí podemos cancelar o m e podemos dizer que o Ax, nesse caso, vai ser g vezes μc vezes cosseno de 35 graus menos o seno de 35 graus. Substituindo este valor de aceleração na equação do tempo, vamos obter o tempo de escorregamento com atrito. Então, o T2 vai ser menos 2D sobre G vezes μc vezes cosseno de 35 graus, menos o seno de 35 graus, que é o novo Ax. Podemos eliminar o sinal negativo invertendo as parcelas que estão entre parênteses. Então, fica a raiz quadrada de 2D dividido por g vezes seno de 35 graus menos μc vezes cosseno de 35 graus. Como o problema diz que o tempo de escorregamento com atrito é o dobro do tempo se acontecer sem atrito, o T2 tem que ser igual a 2 vezes o T1. Então, raiz quadrada de 2D sobre g seno de 35 graus menos μc vezes cosseno de 35 graus é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2D sobre g, seno de 35 graus. Elevando ambos os lados ao quadrado, teremos 2D sobre g, seno de 35 graus, menos μc vezes cosseno de 35 graus, vai ser igual. 2 ao quadrado dá 4 vezes 2D sobre g, seno de 35 graus. Aí a gente pode cancelar o 2D, que aparece nos dois lados, e o g. Então, fica 1 sobre seno de 35 graus, menos μc cosseno de 35 graus, é igual a 4 sobre seno de 35 graus. Fazendo a multiplicação cruzada, 1 vezes seno de 35 graus dá seno de 35 graus é igual a 4 vezes o seno de 35 graus, menos 4 vezes μc vezes o cosseno de 35 graus. Passando o termo de μc para a esquerda e o outro para a direita, fica 4 μc vezes cosseno de 35 graus, né? Trocou o sinal, vai ser 4 seno de 35 graus menos seno de 35 graus. Então, 4 μc vezes cosseno de 35 graus vai ser 4 seno de 35 menos seno de 35 dá 3 vezes o seno de 35. O 4 cosseno de 35 graus multiplica o μc. Vai passar para o outro lado dividindo. Então, o μc vai ser 3 seno de 35 graus dividido por 4 vezes o cosseno de 35 graus, que dá 3 quartos vezes seno dividido por cosseno dá tangente. Então, vezes tangente de 35 graus. Fazendo essa multiplicação aí dá 0,525. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida informada, ele se torna μc igual a 0,53.